Olá, pessoal! Voltamos com a segunda parte sobre o Segundo Império. E a gente vai aproveitar para falar agora da última Revolução Provincial. Eh, e com orgulho, eu tenho que dizer para vocês, ela vai acontecer em Pernambuco, né? É muito orgulho, tá? Pernambucano tem muito orgulho. A gente é assim, a gente é revolucionário desde sempre, né? Chique bem, só dá a gente. E aí a gente vai começar falando sobre a Revolução Praieira. Com certeza, você já deve ter ouvido essa música em algum carnaval, se você já foi no Recife, ou então você já deve ter ouvido em algum outro lugar, porque nós estamos falando de Chico Science, estamos falando de Nação Zumbi, e é uma música que é um ícone, tá? É um ícone pernambucano. Se a gente tá falando de cultura, a gente tá falando de Revolução Praieira. De praieira, então a gente tá falando de Chico Science. E nesse momento, a gente vai ouvir um pouquinho dessa música que é tão importante, não só culturalmente, mas para a nossa história. A praieira. No caminho aqui se vê a praia melhor pra ficar, tem na hora certa pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser, você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar e ela é praieira. Segura bem forte a mão e é praieira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução, mas há fronteiras dos jardins da razão. E na praia é que se vê a areia melhor pra deitar. Vou lançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando o melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão e é praieira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução, mas há fronteiras dos jardins da razão. Pessoal, com certeza você deve ter levantado aí da sua cadeira, da sua cama e ter no mínimo se balançado, né? Mas essa música, além de ter um ritmo muito bacana, além de ter uma melodia muito bacana, a gente aproveita para falar de algo que é histórico. A gente está falando da Revolução Praieira. E o que foi a Revolução Praieira? A Revolução Praieira vai ser a nossa última revolução do período provincial, tá? E aí a gente vai observar que tem alguns probleminhas acontecendo em Pernambuco no período. A revolução ela vai de 1848 até 1850. E a gente vai perceber que há uma insatisfação muito grande por conta da população. Qual é a insatisfação, pessoal? Primeiro, que a gente vai ter algumas poucas famílias extremamente abastadas, como a família Cavalcante, né, que ela era dona de um terço dos engenhos da época. Então ela tinha o poder no estado e de um modo que era bastante absoluto, tá? E eles mandavam, era o que eles desejavam, eles realmente comandavam não só a economia como a política. É tanto que tem uma quadrinha lá aqui em Pernambuco que dizia o seguinte: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, que há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Ou seja, era uma elite aristocrática, era uma elite rural, onde dizia o que deveria ser feito, como deveria ser feito, o que só trazia insatisfação para a população.
E a gente não pode esquecer de algo importante. Além disso, a gente tinha comerciantes portugueses que estavam ganhando muito dinheiro e o povo pernambucano passando necessidade. Então, como foi que se formou o Partido da Praia? Bem, a gente vai pegar uma galera que a gente vai dizer que é anti-imperialista, ou seja, ela não concordava com essa centralização política na mão do imperador, e ela vai se juntar com os liberais mais radicais. E aí elas vão bombardear, elas vão criticar bastante o governo e esses políticos que apoiam o governo através de um jornal chamado Diário Novo, lá de Recife, que ficava na Rua da Praia. Por isso que eles passam a ser chamados de praeiros e a Revolução Praieira. E aí, o que é que vai acontecer de importante? Lembra que em 1844 eu disse para vocês que os liberais iam voltar ao poder? Então eles colocam uma pessoa que é de confiança deles, né? Que é o Antônio Chinchorro. E esse daí é uma pessoa que não está nem aí para os portugueses, ele também não está nem aí para a centralização do poder, então ele dá muita liberdade a esse partido, eles ganham muita força, eles passam a fazer parte da política. O problema é que o governo dele acaba em 48, 1848. E o que é que vai acontecer? Pois bem, neste momento vai ser indicado um novo presidente para Pernambuco, né, que era assim que a gente chamava quem governava a província. E aí a pessoa indicada não agrada aos praieiros. E aí eles resolvem se revoltar contra o governo. E aí é importante a gente falar que a gente tem um comandante militar, né, que é o Pedro Ivo, e tem o Borges Fonseca, que é um jornalista. O interessante é que esses dois serão os líderes, e eles fazem um manifesto, tá? E esse manifesto é chamado de Manifesto ao Mundo. E prestem atenção nas exigências, acompanha aí comigo. Eles pediam o fim do voto censitário, ou seja, o voto não deveria depender do dinheiro, da renda, o voto deveria ser universal. Plena liberdade de imprensa. Olha, galera, que coisa à frente, que coisa realmente à frente. São ideias que são além do tempo, pelo menos do tempo que a gente vivia, né? E aí a gente tem também, além da liberdade de imprensa, eles pediam a garantia de trabalho para o cidadão brasileiro, eles pediam a extinção do poder moderador, ou seja, não podia ter esse quarto poder. Eles queriam que o comércio e o varejo só funcionasse quando as pessoas que o comandassem fossem brasileiros, não deveriam ser portugueses. Eles queriam as garantias dos direitos individuais do cidadão e eles também queriam o estabelecimento da federação, ou seja, autonomia para as províncias. É importante a gente falar que todo esse manifesto tem um cunho extremamente socialista, né? Se a gente falasse tudo isso hoje, era capaz de alguém olhar para a gente e dizer comunista, né? No mínimo a gente ia ouvir falar uma coisa dessa. Mas a gente não pode falar que esse material tem um cunho socialista ou comunista, porque tem um assunto que eles não chegam a tratar. Eles não falam sobre o fim da escravidão. Então, durante toda essa luta, os escravos foram deixados de lado mais uma vez. Ou seja, eu quero que tudo mude, menos a escravidão, porque ela é minha mão de obra. Então, a Revolução Praeira só não foi perfeita porque ela realmente não apoiava essa ideia do fim da escravidão, na minha humilde opinião, viu, minha gente? E aí a gente vai ver como foi que eles sofreram a repressão, né? E o que foi que essa rebelião, que essa revolta alcançou. Bem, a luta não vai durar muito tempo porque a gente não tinha aí muitas pessoas para lutar. Tinha em torno de 2.000 pessoas. Então são realmente 2 anos de luta. Os líderes vão ser presos, né? Vão ser mandados para, na verdade, eles são condenados à prisão perpétua e eles são mandados para Fernando de Noronha. Olha que porra linda. A pessoa vai ser presa numa prisão perpétua em Fernando de Noronha. Uma pena não poder sair, né, meu gente? Mas eles vão ser condenados. E tem um, que é o Pedro Ivo, ele vai ser condenado, ele vai conseguir fugir, né? Ele é encaminhado para o Rio de Janeiro, ele consegue fugir, tenta chegar na Europa, mas morre no caminho. Final triste, bem trágico dele. Porque os outros colegas dele
eles não ficaram na prisão perpétua. Em 1851, eles receberam a anistia. A anistia nada mais é do que o perdão, vamos dizer assim, de todos os seus atos ilícitos, tá? É basicamente isso. E aí é importante a gente falar disso também, né? Como é que se dá essas penalidades? Então, se você tem muito dinheiro, como é o caso dessa galera da Revolução para ele, eles de certa forma têm um certo poder. Você não é morto, você não é degolado, você não é pendurado, tá? Você é preso e depois você é anistiado. Já se essa revolução tivesse sido feita na sua maioria por pessoas pobres, com certeza o final não teria sido assim, tá? E aí, com a derrota dos praeiros, chegava ao fim um conjunto de revoltas desse período, né, que antecedem a independência, que acompanham, antecedem não, que acompanham e que sucedem a independência do país. As elites sociais e políticas, em conjunto com o governo imperial, eles vão conseguir consolidar o Estado, tá? O Estado centralizado. É um Estado que não se desmanchou, porque ele é muito grande, vamos falar, nossa extensão territorial é muito grande, então ele não se desmancha. Mantém-se o poder na mão de uma única pessoa, que no caso é o imperador, mas a gente faz o quê? Mantém afastada toda a população. Não toda, mas a grande maioria vai estar afastada desse desenvolvimento político, né? Então, pessoal, quais são os impactos dessas transformações econômicas, tá? Então, que transformações econômicas foram essas? A gente tem que pensar que muita coisa mudou nesse período. Então, a gente vai ver que tem uma modernização, graças ao café, a gente vai ter indústria, a gente vai ter expansão. Então, vai ter muita coisa e a gente vai analisar ponto a ponto como as transformações econômicas impactaram no nosso território. Então, a gente tem no item 1 o café. Esse aí não tem para onde correr. O café é a grande estrela do segundo reinado. Lembrando que o café, quando ele chega aqui, lá por volta de 1780, mais ou menos por aí, ele não tem tanta importância. Ele só vai ganhar força quando os Estados Unidos e a Europa começar a consumir, quando passar a ser uma coisa chique, tá? Aí qual o detalhe? A gente aqui tem um clima adequado, tem um solo adequado, que é o chamado, a chamada terra roxa, que não é uma terra roxa, é uma terra vermelha, tá, pessoal? É porque quando os imigrantes chegaram aqui, que eles falavam a palavra roxa, no espanhol significa vermelho. Então a gente passou a chamar essa terra de terra roxa, né? Que é tanto no italiano quanto no espanhol tem esse sonzinho. E aí a gente, na verdade, está falando de uma terra vermelha, mas que a gente chama de terra roxa. Deu para entender, né? Espero que tenha dado. E aí essa terra é extremamente adequada para o plantio do café. Então a gente vai ver que vai ter uma mudança. O café vai provocar uma mudança, porque a gente não vai produzir ele no Nordeste, onde a gente produzia a cana-de-açúcar. A gente vai para o Sudeste, porque é no Sudeste, no Vale do Paraíba, na Baixada Fluminense, onde a gente vai encontrar os melhores locais para se plantar, incluindo o Oeste, tá? O Oeste Paulista. Então a gente vê que o Sudeste vai ganhar muito poder. Não só poder econômico, a gente tem que lembrar que o dinheiro anda com o poder. Simples assim. Então, onde tem o dinheiro, que agora é no Sudeste, o poder também vai se concentrar lá. Então a gente vê uma mudança bastante grande. E aí vamos para a parte dos imigrantes. Pessoal, por que que a gente ia precisar de imigrante? A gente tem que pensar que em 1850 a gente começa a proibir o tráfico negreiro internacional, tá? A gente vai dizer assim, não pode mais trazer eh, africanos escravizados. Não pode, isso é um crime, um comércio. E aí a gente precisa de mão de obra. Então a gente proíbe o tráfico, mas a gente precisa de mão de obra. E aí onde é que a gente vai conseguir essa mão de obra? A gente vai fazer propaganda. Venham para o Brasil, venham para cá, clima agradável. E aí a gente vai estabelecer o quê?
um sistema de parceria. Vocês trabalham nas nossas terras e vocês nos dão parte da produção e vocês ficam com outra parte. Assim vocês vão ganhar dinheiro, juntar o dinheiro de vocês e poder comprar as suas terras. Era essa a nossa propaganda para os imigrantes europeus. Olha que propaganda linda! Para os italianos, para os espanhóis, para os alemães. Ah, maravilha! O problema é que quando eles chegaram aqui, eles foram enganados. Eles eram tratados praticamente como escravos. O problema é que os nossos fazendeiros não tinham pensado que lá na Europa essa galera já tinha passado por muitas mudanças, por muitas revoluções. Então eles acabam se rebelando contra esses fazendeiros e por conta disso acaba diminuindo a imigração desses europeus para cá, voltando, né, só voltando no final do século XIX. Aí a gente vai falar um pouquinho do final do tráfico internacional, que isso merece a nossa atenção. Então, desde a independência, desde 1822, que o Estado, que é a Inglaterra, insistia para que acabasse com o tráfico de escravos. E aí vocês devem pensar, a Inglaterra era boazinha. É, tem várias correntes. Uns vão dizer que a Inglaterra era boazinha, que estava tentando lutar pela dignidade das pessoas, e outros grupos de historiadores vão dizer, não, era de interesse da Inglaterra porque mão de obra escrava torna o produto mais barato, e assim eles não conseguem competir. Então, o que é que a gente precisa saber exatamente deste período? É, em 1831, a gente vai ter uma lei que vai prever o fim do tráfico apenas para os traficantes de escravos. Detalhe, essa lei era só para inglês ver, porque a gente não cumpria. Só que aí em 1845 a gente tem uma lei inglesa, né, criam lá na Inglaterra, o Bill Aberdeen, que nada mais é do que um ato que permitia que os britânicos abordassem e inspecionassem qualquer navio brasileiro em qualquer oceano. E aí eles pegavam toda a mercadoria, no caso os escravos, pegavam um navio, prendiam os comandantes, gente, tirava tudo. Apesar dessa lei ter sido criada, o tráfico ainda assim continuou. A gente só vai ver realmente o tráfico internacional diminuir quando foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz pelo próprio Eusébio de Queiroz, que era o ministro na época. Então a ideia era proibir o tráfico no Atlântico. Minha gente, entendam, é o tráfico no Atlântico. Ou seja, ninguém falou em impedir o tráfico dentro do próprio país. Ah, isso é um detalhe. Então, a partir daí, a gente realmente começa a diminuir a quantidade de escravos chegados da África, de pessoas escravizadas da África. E qual é a consequência disso? A consequência é que o escravo que estava lá no Nordeste, parado, sem ter onde trabalhar, porque a cana-de-açúcar não era mais o nosso produto principal, ele vai ser vendido para o Sudeste para virar mão de obra lá nas lavouras de café. Além disso, o dinheiro que era utilizado no tráfico de escravos vai ter que ser colocado, vai ter que ser investido em outras áreas, como por exemplo na indústria. E aí a gente vai ver que o Brasil ainda vai se cercar de algumas leis para garantir alguns privilégios, como a Lei de Terras de 1850. Nessa Lei de Terras, pessoal, é, é criado logo em seguida da Lei Eusébio de Queiroz. Percebam aí que tem um porquê. A ideia é que a partir da Lei de Terras, você só poderia adquirir uma terra dentro do país se você comprasse. Não era por ocupação, era por compra. Então não era só chegar e ocupar uma terra vazia, essa terra ia ser sua. Não, você teria que comprar, ter um documento. Então muita gente não podia. Desse jeito, os grandes latifundiários estavam garantindo que eles não tivessem concorrência com os pequenos proprietários. Uma jogada, né, minha gente? Uma jogada de mestre, porque aí nem escravos poderiam comprar, porque eles não tinham dinheiro, nem muito menos os imigrantes que estavam chegando e também não tinham dinheiro. Outra coisa que a gente vai perceber é que a partir do café a gente vai ter um crescimento industrial. A gente vai perceber que a gente começa a investir na indústria. O lucro do café, uma parte dele vai ser utilizada para a indústria. E aí a gente tem
Diante disso, a modernização de cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro, a gente vai ter as ferrovias, isso tudo é muita novidade para atender a um público bem específico. Só que aí, para ajudar ainda mais na industrialização, a gente tem a tarifa Alves Branco, que é criada pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco. Pois é, todo mundo que cria uma lei bota seu nome, né? Tá aí. E ele decretou o seguinte: que os impostos aos produtos estrangeiros iam subir dos 15%, iam ficar entre 30% e 60%. Então imagina que algo que viesse lá da Inglaterra ia ter uma taxação de 30%. Mas vamos dizer que viesse um tecido, e esse mesmo tecido também era produzido aqui no Brasil. Bem, quando isso acontecia, o imposto aumentava. Então eu aumento o imposto desse produto para quê? 60%. Sendo assim, o produto de fora fica mais caro do que o produto interno, e o brasileiro ia acabar escolhendo comprar por um produto nacional, fazendo com que a indústria se desenvolvesse. Então, o resultado disso é que a gente vai ter aí por volta de 600 indústrias, mais de 55 mil operários, mais não, né? Quase 55 mil operários na época, nos setores têxtil, alimentício, madeireiro, metalúrgico e de vestuário. É uma mudança radical. Mas não é uma mudança que eu possa dizer assim, que vá mudar a nossa estrutura, tá? Por quê? Quando a gente fala dos alcances e limites dessas transformações, a gente vai esbarrar na no tradicionalismo. E esse tradicionalismo é a agricultura. Então, a nossa economia, ela vai se basear não na indústria, mas ela vai se basear sim na produção de café, né? Então, apesar de todo o crescimento nos setores de indústria e de serviço, nós continuamos com a economia tradicional baseada na agricultura. Pessoal, a gente encerra por aqui a primeira parte do Segundo Império. A gente ainda vai ter mais 2 vídeos para a gente poder fechar. Não esqueçam de que só quem pode mudar a sua história é você. Então, a gente se vê na próxima aula, na próxima semana, né? A gente se vê. Não esqueçam de fazer suas atividades nas indicações lá no aplicativo de estudo. Então, beijo e até a próxima.